O corpo como última pista. A ciência que transforma silêncio em respostas. Passo a passo. Como a análise forense revela a verdade. Incisões no cadáver. Quais são os profissionais que atuam com os corpos no IML? Você assiste a partir de agora Os Segredos da Necropsia. Desvendar os últimos segredos que um corpo pode guardar, utilizando a ciência para trazer respostas e verdades à tona. Esse é o trabalho essencial dos médicos legistas, profissionais que transformam a necropsia em uma necessária investigação científica. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar o fascinante passo a passo da realização de uma necropsia no Instituto Médico Legal. Antes de continuar, eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Agora que já estamos no clima, vamos entrar no universo da necropsia e descobrir o passo a passo de como esse procedimento é realizado. Mas antes, você sabe quais cadáveres devem ser direcionados ao Instituto Médico Legal? O IML recebe os corpos que têm suas mortes classificadas como não naturais ou de causas externas. Isso inclui vítimas de homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, quedas, afogamentos e outras situações suspeitas que necessitam de investigação mais detalhada. Além disso, o IML também é responsável pelos cadáveres que não foram identificados ou que não foram reclamados por familiares. Nesses casos, os exames realizados vão além da busca pela causa da morte, sendo fundamentais para a identificação do indivíduo, seja por meio de impressões digitais, exames de arcada dentária ou até mesmo testes de DNA. A necropsia é muito mais que apenas um procedimento de abertura do cadáver. É uma investigação científica detalhada e meticulosa. Um verdadeiro diálogo com o corpo para descobrir os segredos de sua morte. Dentro de uma sala de necropsia, é necessário o trabalho coordenado de diversos profissionais, cada um desempenhando um papel fundamental para garantir que os procedimentos sejam realizados com precisão e respeito. O médico legista é o responsável técnico pela condução da necropsia, analisando todos os detalhes externos e internos do corpo em busca da causa da morte e outras informações relevantes. Ele lidera a investigação, elabora o laudo pericial e interpreta as evidências coletadas. Ao seu lado, o auxiliar de necropsia realiza tarefas essenciais de apoio, como a preparação do corpo, abertura cuidadosa das cavidades, manuseio de instrumentos cirúrgicos e limpeza do ambiente após o procedimento, assegurando que tudo seja conduzido dentro das normas técnicas e higiênicas. O papiloscopista, em situações de cadáveres sem identificação, atua coletando e analisando as impressões digitais do corpo, utilizando técnicas específicas para auxiliar no processo de identificação. Em alguns casos, também há a presença de enfermeiros forenses, que combinam conhecimentos de enfermagem e criminalística para assegurar a coleta e preservação de evidências biológicas e prestar suporte à equipe de investigação. No Instituto Médico Legal, cada necropsia é tratada como um quebra-cabeça único, onde o médico legista assume o papel de um verdadeiro detetive, buscando pistas silenciosas no corpo para desvendar os mistérios por trás da morte. Cada etapa do procedimento é planejada e meticulosamente executada, pois detalhes muitas vezes invisíveis sob avaliação superficial podem ser cruciais para a interpretação correta dos fatos. O processo começa com o exame externo,
uma etapa inicial que já fornece informações valiosas. Assim que o corpo chega ao IML, ele é identificado, pesado e medido. Cada característica visível no corpo humano é cuidadosamente registrada. Tatuagens, cicatrizes, hematomas, queimaduras, marcas de nascença ou qualquer outra peculiaridade. Mas não é apenas isso. Fragmentos de sujeira ou resíduos, fuligem nos dedos, fios de cabelo, partículas sob as unhas ou até mesmo odores corporais são analisados cuidadosamente, pois podem oferecer informações diretas sobre a causa da morte ou o ambiente em que a vítima esteve antes de falecer. Por exemplo, pequenas partículas de terra ou areia podem indicar se o corpo foi movido após a morte ou se a vítima sofreu violência em diferentes ambientes antes de ser encontrada. As roupas também recebem atenção especial. Ao documentar sua posição e o estado em que foram encontradas, se estão rasgadas, desalinhadas ou com manchas, o perito coleta pistas que ajudam a reconstruir a provável sequência de eventos que levaram à morte da pessoa. Até mesmo a natureza das fibras e resíduos presentes nos tecidos pode se transformar em uma prova crucial para desvendar crimes. Todo o corpo é fotografado de diferentes ângulos e suas características são registradas minuciosamente em relatórios ilustrados. Após esgotar as possibilidades oferecidas pelo exame externo, o próximo passo é a realização das primeiras incisões, o momento em que o corpo é aberto para análise interna. A técnica padrão mais utilizada é a incisão em formato de Y, e começa nos ombros, percorre o tórax e termina no púbis. Essa abertura garante acesso à cavidade torácica e abdominal, permitindo uma investigação detalhada dos órgãos internos. No exame interno, cada órgão é removido com muito cuidado para evitar a perda de detalhes importantes. Os pulmões, o fígado, o coração, o estômago, os rins e outros tecidos principais não são apenas visualmente analisados. Eles são pesados, medidos e submetidos a uma avaliação minuciosa. Hemorragias internas são observadas, rupturas são mapeadas e as alterações estruturais podem sugerir doenças pré-existentes ou traumas decorrentes de acidentes ou agressões. Em casos de afogamento, por exemplo, pode-se verificar a presença de espuma nos pulmões ou partículas de água em áreas não usuais do organismo. Enquanto em casos de suspeita de envenenamento, seria comum encontrar alterações no fígado ou rins. Uma das análises mais detalhadas acontece no coração, especialmente em casos de morte súbita ou suspeita de infarto. É neste órgão que os médicos legistas buscam sinais de bloqueios nas artérias coronárias ou lesões resultantes de doenças cardiovasculares. Essa avaliação pode indicar se a vítima sofreu um ataque cardíaco antes de um acidente ou se essa pode ter sido a própria causa do óbito. Quando o caso envolve lesões na cabeça ou suspeitas relacionadas ao sistema nervoso central, é necessário o exame do crânio e do cérebro. O couro cabeludo é cuidadosamente incisado e dobrado, enquanto o crânio é cortado com precisão, utilizando uma serra apropriada. Uma vez exposto, o cérebro é removido e submetido à análise. Esse exame é fundamental em situações de possíveis traumatismos cranianos, como em casos de quedas, agressões ou acidentes de trânsito, pois permite identificar hemorragias internas, depressões ósseas ou outras anormalidades que poderiam explicar a morte. Além disso, doenças cerebrais como hemorragias espontâneas ou tumores também podem ser detectadas e diagnosticadas. Enquanto os exames físicos são realizados, o médico legista também coleta amostras biológicas para análises complementares. Sangue, urina e outros fluidos corporais são coletados criteriosamente para exames toxicológicos, que podem identificar a presença de álcool, drogas de abuso, venenos e outros agentes químicos que tenham contribuído para a morte. Tecidos específicos como partes do fígado, do estômago ou dos pulmões são retirados para exames histopatológicos. Esses testes microscópicos permitem a análise de detalhes que poderiam passar despercebidos visualmente,
como a presença de infecções, inflamações ou doenças degenerativas. Concluída toda a análise, o corpo passa pela reconstrução. O corte em formato de Y é cuidadosamente costurado, respeitando a aparência natural sempre que possível, para que a família possa realizar um velório ou despedida digna. Enquanto isso, as informações reunidas durante o procedimento são organizadas e transformadas em um relatório técnico detalhado. Esse documento contém todas as observações dos exames externo e interno, os resultados preliminares das análises e uma conclusão sobre a causa e as circunstâncias da morte. Esse relatório se transforma no principal pilar para que a justiça e a família da vítima possam compreender o que aconteceu. Ele é uma verdadeira peça investigativa, detalhada e fundamentada na ciência, que traz respostas cruciais para os casos mais delicados e misteriosos. Cada etapa da necropsia é conduzida com precisão e respeito. O trabalho dos médicos legistas prova que, mesmo em silêncio, o corpo pode falar e trazer verdades à tona. E é graças a esse procedimento científico que muitos mistérios são resolvidos e casos muitas vezes complexos encontram desfecho. Quem acompanha o canal Vim Te Mostrar sabe que a tanatopraquia em corpos necropsiados são mais desafiadoras. Eu já acompanhei o processo de preparação de um falecido que saiu do IML. Para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, a tanatopraquia envolve técnicas de conservação e restauração do cadáver, realizadas para devolver ao corpo um aspecto sereno e digno. Pense em corpos necropsiados, onde o tórax, abdômen e, em casos mais extremos, o crânio foram abertos para os exames médicos. O trabalho dos profissionais de tanatopraquia é restaurar essas regiões com suturas precisas e, muitas vezes, reconstruir partes do corpo utilizando materiais como algodão, cera e, em alguns casos, próteses específicas. Esse processo é especialmente importante para que a despedida possa ocorrer de forma humana, com o corpo apresentando uma aparência aceitável para os familiares. Mas não se engane, este não é um trabalho simples. Ele requer habilidades altamente especializadas e instrumentos adequados. Além disso, o profissional precisa dominar o manejo químico, utilizando substâncias conservantes que retardam a decomposição e permitem um velório em condições adequadas. A necropsia é uma das ferramentas mais valiosas da ciência forense. Com ela, vidas silenciosas contam suas histórias finais e ajudam a construir caminhos para a justiça, seja como testemunhas de um crime ou esclarecendo tragédias que pareciam inexplicáveis. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre os mistérios e a ciência por trás da investigação criminal. E deixe aqui nos comentários qual parte do processo você achou mais curiosa. Eu sou Eberton Lopes e fica aqui a minha gratidão pela sua audiência. Até a próxima!